Olá, Bossi! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mais Espelho Menos Balança, onde quero que conheça histórias de mulheres que passaram pelo Emagrece Sem Dietas e que elas te inspirem a tu também te cuidares mais de ti, emagreceres e gostares mais daquilo que vês ao espelho. Hoje, a minha convidada, que eu adoro a sua energia, de resiliência inabalável, quando ela chegou ao pé de mim, a primeira vez disse-me assim: Diana, eu não me sinto no meu corpo, isto não é o meu corpo, eu quero mudar. E efetivamente ela mudou. Nós não sabemos qual é que era o tamanho de calças que ela usava antes, porque ela usava leggings, sabemos que ela agora está com um 36 e que perdeu mais de 20 quilos, tem uma figura invejável, mas mais importante do que a figura é ela gostar do que vê ao espelho e ela sentir-se bem com ela própria. A nossa Ana Barreiros! Olá! Obrigada! Obrigada Ana, por teres aceito aqui o nosso convite, de partilhares a tua história com muitas meninas que provavelmente já tiveram no teu lugar, que também não gostam do seu corpo e não se sentem que aquele corpo é o delas. Obrigada Obrigada eu. por teres aceito. Obrigada, é sempre Estás bem? Sim, estou sempre. Sim? Estou sempre bem. Vamos a isto? Sim. Olha, Ana, diz-me uma coisa. Quando tu chegas ao pé de mim, eu acho que eu nunca me vou esquecer daquele dia, daquela tarde que tivemos no hotel, estávamos a gravar, e tu disseste: Este não é o meu corpo, eu quero desfazer-me disto. Sim. É sentires que o corpo em que estás não representa a energia que tu queres mostrar. Ou seja, eu sentia-me ali limitada. Eu queria ser uma pessoa mais saudável, tenho sempre muita energia, costumo dizer que estou sempre ligada à ficha, mas era como se o corpo não deixasse acompanhar. Eu queria. Eu não estava, não era eu. E como é que tu te deixas chegar? Nós não sabemos o peso, nós não sabemos. O peso sabemos, não sabemos Sim. é o número de calças porque já só usavas leggings. As fotos, entretanto, do antes vão estar a passar para quem está a ver no YouTube e vão estar a ver que é uma diferença mesmo descomunal. Como é que tu te deixas chegar Foi a um corpo que já não é o teu? Sim, podemos, ou seja, não vamos só dizer que foi das gravidezes, porque não foi só, porque conhecemos muitas mulheres grávidas que conseguem recuperar o peso, porque têm hábitos diferentes. Para já começamos pelos hábitos que eram péssimos. A nível da alimentação, as quantidades eu comia tudo o que me aparecia à frente, comia sem fome, na verdade, e comia o que me aparecia à frente. E depois tenho um período em que trabalho muito. Chega a pandemia, chega o teletrabalho, chega o facto de estarmos fechados em casa com filhos pequenos, e a comida está ali à mão. E eu descarregava as minhas emoções todas na comida. Eu ia-te fazer essa pergunta, era emocional, claramente. Era claramente emocional. Eu dizia sempre que tinha que comer à pressa, mas eu comia mal, comia muito, e comia porque sim. Não havia planeamento, não havia organização, não havia não. consciência, não havia escolha, Nada. não havia nada. Era tudo desorganizado e tudo descontrolado. Era tudo entre duas reuniões, era em frente ao computador, era a petiscar porque quando tinha 5 minutos para poder parar, porque passava a vida a trabalhar, o computador estava sempre ali e não sei se isto aconteceu a mais pessoas, mas a verdade é que a pandemia, quando chegou... Quando tu disseste isso, os meus alarmes dispararam aqui Sim, todos, sim. porque foi efetivamente um marco onde muita gente se descontrolou. Sim. Tinha já algum excesso de peso, é verdade, porque o meu filho era pequenino, o mais pequenino Claro. tinha 2, 3 anos, tudo bem, tinha ainda excesso de peso e precisava ali, mas ali foi o descalabro, ali foi mesmo, foi um boom realmente. E tu imagina, e repara, a tua relação com a comida e com a tua imagem na tua infância e adolescência, como era? Era minimamente tranquilo, eu acho que o meu problema Nunca não tiveste começou excesso aí. de peso? Não, se calhar mais pequenina, mas nunca me apercebi. Ok. Depois, entretanto, na adolescência até era bastante magrinha. Era ao contrário, até achava Então que foi era mesmo demasiado num magrinha. pós-gravidez. Foi. Mas tu achavas, porque antigamente, e eu lembro-me de olhar para a fase, para a geração da minha mãe, onde ficar mais gorda depois de ter filhos, que era algo normal, que já era quase um dado adquirido. A resposta era essa. Exato, tu não vais voltar, já foste mãe. Sim, não podes querer claro. ter um corpo com o que gostes, que te sintas confortável, porque foste mãe. Sim, Isto era sim. um dado adquirido. Tu sentiste isso essa crença?
Porque eu nunca senti isso. Repara, apesar de a minha mãe e a família da minha mãe também sempre se cuidou muito e nunca me passou Sim, esse sim. exemplo, ok? Mas tu sentias alguém da tua família, a tua mãe, por exemplo, passou-te esse exemplo, depois dos filhos ficas mais descuidada, é normal, normalizou essa situação. Tu tinhas essas crenças em ti? Eu não acredito que eles tenham normalizado. A verdade é que acontecia. Eu via isso acontecer. Não se falava abertamente nisso, em que, ok, és mãe e é normal, mas eu própria criei essa desculpa para mim. Porque já fui mãe, é normal. Claro. Não é. Porque a verdade é que eu não estava a passar hábitos saudáveis, porque eu própria não os tinha. Claro. Aos teus filhos também não estavas Também a não passar. estava, não, porque se não havia organização na comida. Se eu Claro. não sabia, eu costumo dizer que eu com o SD aprendi a construir um prato. Eu ia-te dizer isso, repara, tu também não podias estar a ensiná-los a fazer uma coisa que tu própria não sabias. Então, no ESD tu acabas por, e é ESD lá para casa, quem não sabes, é o Emagrece Sem Dietas, o nosso programa, tu aprendes para depois ensinares. Então, foi isso que tu sentiste no Emagrece Sem Dietas? Eu senti que aprendi muito. Quando é que tu decides vir para o Emagrece Sem Dietas? Sempre te segui já há algum tempo, ou seja, eu ia seguindo e há sempre esta dúvida e acho que toda a gente deve ter. Será que isto é real? Exato. Será que realmente É estes mesmo testemunhos aquilo são que ela reais? diz? Ou ela é Será que uma o que ela grande diz? vendedora? É uma grande vendedora. Ou será que estas fotos são reais? São É reais. Photoshop. Não, são reais. Gente, espera, Ana, deixa-me só dizer uma coisa lá para casa, gente. Eu jamais, em tempo algum, se não fosse a realidade, eu não publicaria. Portanto, tudo o que eu publico é zero Photoshop, é a realidade, às vezes com mais qualidade, outras vezes com menos qualidade, é o que é. Jamais iria alterar uma transformação para quê? Aí eu iria estar a ser vendedora. Eu quero ajudar mulheres com realidade a emagrecerem e, consequentemente, elas pagam pelo serviço que a nossa equipa faz. O dinheiro é uma consequência. Eu não quero vender antes de ajudar. Quero ajudar primeiro as mulheres e depois sim, consequentemente, nós ganhamos o nosso dinheiro, como qualquer pessoa que faz o seu trabalho ganha. Portanto, é verdade. Tudo o que vem é verdade. Então, e tu achavas, e tu pensavas, sim, será? claro, acho que toda a gente pensa. Opa, eu não penso. Não sei, eu sou super transparente e acho que toda a gente pensa. Acho Não que é a verdade, real. Não, pensas sempre, será que não é questão de não ser real, não, Ok. não pensava por aí. Dizia, será que isto é mesmo possível? Ou Sim, seja, como é que ela consegue isto? ou seja, como é que tantas mulheres conseguem? Como é que isto funciona tão bem em tantas pessoas tão diferentes? Porque tu já tinhas tentado fazer, eu não sei, outras dietas? Algumas, nunca tinha sido realmente seguida como deve de ser por uma nutricionista, mas aquelas dietas da moda, aquelas coisas que se vê na internet. E não resultava nada. Então era quase o género, como é que ela consegue Não ajudar, havia né? estrutura, ou seja, não, e não havia o que nós temos, e isso eu nunca vou parar de dizer, que é o acompanhamento assim. Só falta mesmo, já comentámos isto, só falta mesmo virem cozinhar a nossa casa. Exato. A verdade é essa. Há sempre resposta, ou seja, temos sempre, nunca nos sentimos sozinha. E eu funcionava ali uma semana, duas, e a coisa até ia bem, mas depois não tinha ali ninguém por trás, porque há sempre isto, temos de ser reais, não são sempre dias bons, não temos sempre vontade de seguir o plano à risca e estamos sempre tudo bem, mas senti mesmo, e no final eu dizia, quando ia à consulta, bem, eu não estou a ter grandes dificuldades. Quando me vão perguntar, será que ela vai achar que eu estou a mentir? A verdade é que eu não sentia, porque sentia sempre alguém real do outro lado, a explicar-me tudo certinho e tudo de forma transparente, em que, ok, eu tinha direito, eu podia assumir perante aquela pessoa que eu tinha dias que não me apetecia. Exatamente, sem julgamento, e então, a falha faz parte. Não sentia como dificuldade. Nós falámos ou seja, isso também no tranquilo. nosso primeiro episódio com a Inês Alarcão, em que a falha faz parte e que eu ensino às minhas nutris e à minha equipa, e todas elas estão conscientes que isso tem que ser passado à cliente, que ensinar para que a falha vai existir. Sim, porque se tu estiveres preparada para saber que eu vou falhar em algum momento, tu mais rapidamente te levantas. Ok, eu falhei, então eu sei o que tenho que fazer para lidar com esta falha. Porque não tem mal falhar. O problema é como é que tu lidas com a falha. Sim. Tu vais-te abaixo e não te levantas, ou tu retomas a tua rotina normal. Isso é que faz a diferença. Aí isso chama-se consistência e criar disciplina. Tu criaste essa disciplina facilmente? Acabei por criar. Sentiste que te ajudámos nesta questão do lidar com a falha? Sentiste que te ajudámos? Sim, e ajudaram-me a valorizar as conquistas. A verdade é essa, é que eu, queria ser tão perfeita que à mínima falha era o tal perdido por 100, perdido por 1000. Ok, já falhei, e agora? Pronto, isto nunca vai resultar. Não vale a pena. Também, olha, vou ter que assumir que sou assim e vou ter que viver com isto. Não, eu não tenho que viver com um corpo que eu não gosto, eu não tenho que viver com uma imagem que eu não gosto, eu não tenho que viver a esconder-me porque eu própria decidi
que parava por ali. Claro. Seja, ensinaram muito a valorizar essas conquistas. Isto vai tudo, consequentemente, isto vai tudo nesse lado. Pronto, basicamente é isso. E é Falaste agora saber de uma lidar com coisa a falha. importante que é, nós temos que nos aceitar, porque há coisas que nós não podemos mudar. Agora, Sim. nós temos que nos aceitar, mas a gostarmos daquilo que vemos ao espelho, não é aceitar a não gostar daquilo que vemos ao espelho, porque nós, repara, balança tu não tens diariamente à tua disposição para estás a subir acima de uma balança, mas espelhos tu tens diariamente na tua vida, diariamente, eu te garanto, em qualquer sítio que tu vás, até a passar numa rua tu tens vidros espelhados. Sim, E se tu não gostas de... Eu não consigo perceber aquelas pessoas que não gostam do que vem ao espelho e que não fazem nada por mudar. Porque é estar num constante sofrimento. Então, tu passas numa rua que tem um vidro espelhado, tu olhas-te ao espelho e tu nem queres olhar. Tu ignoras os espelhos em tua casa. Sim. Tu não te queres ver ao espelho. Então, tu vives uma vida infeliz. Isso é uma Se bola tu de não neve. gostas, e se tu não gostas de ti própria, Ana, como é que tu vais gostar de quem te rodeia? O quê? Ela está feliz com ela? Aquela pessoa é tão feliz e está de bem com ela, como é que isto é possível? Não é? Porque eu não consigo. Nós vemos sempre a nossa imagem. E quanto mais felizes nós somos, mais felizes nós ficamos com as conquistas dos outros e ficamos felizes pelos outros. Porque nós estamos de bem connosco. E quando estamos de bem connosco, a felicidade dos outros não nos causa incómodo. Sim, antes pelo contrário. Nós Sentiste queremos isso? Eu senti, e Que senti antes, tipo, olhavas para mulheres que eram mais magras e gostavam de se arranjar e que nem querias olhar bem para elas, nem pensar muito no que é que elas estavam a fazer, e que hoje em dia, como te sentes tão bem contigo, elas já não te incomodam. Sentiste isso? Não, eu sentia, não era só a questão do incómodo, era. Fazias questão de. Sim, é um bocadinho isso, é quase fazer questão de não olhar. Ok, não ela é o tá... meu mundo. Exato. Não é por aí, ou seja, não me identifico. Mas como não te identificas? Não te identificas com alguém que gosta de que vê ao espelho, que tem. Porque nós temos de ser um bocadinho vaidosas, né? Óbvio. A verdade é essa. Há entre vaidade e não deixas de ser humilde por isso, mas tens de gostar daquilo que vês. E isto é tudo. Tal e qual como a parte negativa é toda uma bola de neve, o ficar frustrada, eu nunca vou conseguir e viver nessa infelicidade. A parte da felicidade também é uma bola de neve, entre Totalmente. aspas, mas para a parte positiva, porque depois tu queres puxar isso para os outros. Totalmente. Tu queres passar o testemunho. E tu sentes que estás a incentivar. Na nossa comunidade incentivas muito. E eu vou vendo e estás sempre lá a puxar pelas meninas. Porque gosto mesmo. Gosto. E às vezes quando vejo que alguém ainda tem aquelas... sei lá, aquelas crenças ou para já aprendi a ler rótulos, isto foi a minha maior conquista da minha vida, aprendi a ler rótulos e agora gosto de ler rótulos. O meu marido ao início até dizia nas compras, tipo, não venho mais às compras contigo, tu demoras imenso tempo. Vens sozinha. Eu disse, olha pá, mas os primeiras vezes tens que ler. E agora não, agora já vou de forma muito mais automática. Também só tens que ler agora dos novos. Exato. Os outros tu já conheces. Ou seja, há muitas coisas que já compro por sistema e já sei identificar produtos porque já os conheço. O teu marido a rogar-me pragas do género. Mas ele já dizia, Diana mas eu não venho mais. mas... Não venho mais às compras contigo, tu demoras muito tempo e não sei o quê. Mas descobri açúcar em coisas que, por exemplo, nunca achava que era possível. Certo. E gosto de passar isso. Acredito que há pessoas que às vezes dizem, ela está-se a armar, agora já. Não, mas é genuíno. Claro, quero mesmo passar mas isto. essa pessoa que acha que tu estás-te a armar, provavelmente, e sem saber aqui quem é ou se até existe alguém, mas normalmente. Lá está, o que nós dizemos diz sobre nós, não diz sobre o outro. Se eu digo ela está-se a armar, provavelmente eu tenho aqui alguma, ou eu estou de mal comigo, ou eu não quero que ela esteja bem. Há aqui alguma coisa que está negativo naquela pessoa, porque eu nunca diria ela está-se a armar. Eu diria, opá, eu fico tão feliz por ela ganhou este gosto, mesmo que seja uma coisa que eu não gosto. Entendes a diferença? Sim. Então nós temos que estar de bem connosco. Ana, diz-me uma coisa, a maior aprendizagem que tiveste no Emagrece Sem Dietas? Olha, valorizar conquistas foi uma delas, claramente, porque eu acho que isto trouxe-me muitas outras coisas. Porque estava sempre à espera, antes do Emagrece Sem Dietas, estava sempre à espera da grande conquista, estava sempre à espera do resultado, eu nunca desfrutava o caminho. Claro. E eu aprendi a desfrutar o caminho. E atrás disto vem montes de coisas, porque a verdade, atrás disto vem o continuar a aceitar e querer sempre melhor, o aceitares que ainda não chegaste lá, mas olhas para trás, e eu fazia muitas vezes isso, ia buscar fotografias e metia uma ao lado uma da outra e dizia, isto era onde eu estava, mas eu não quero lá voltar. Sabes que quando eu comecei a dar consultas, eu sempre fui muito prática. A metodologia Emagrece Sem Dietas, ela nasce de experiência comigo própria, aliado ao conhecimento que adquiri em faculdade, e depois também experiência de vida, e aqui a parte do autoconhecimento e mentalidade vencedora. E no início eu lembro-me muito de dizer às meninas assim, olha, se olhasse para uma foto sua
de há 2 anos atrás, em biquíni, o que é que diria? E as meninas diziam assim, ali é que eu estava bem. E eu depois fazia ainda outro exercício. Então e agora, há 2 anos atrás, se eu lhe perguntasse, sente-se confortável, gosta do que vê ao espelho? As pessoas diziam que não. E o que é que isto significa? Que nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós temos. Eu hoje estou bem e em vez de me sentir bem estou sempre à procura de algo, ok? Daqui a 2 anos eu vou continuar à procura de algo e dizer que hoje é que eu estou bem. Mas hoje eu não estava bem. Então isto é o não valorizar a conquista. E há pouco falaste de uma coisa importante que é desfrutar do processo. E desfrutar do processo implica saber lidar com falhas, criar disciplina, ser consistente, ser resiliente. Isso eu sou bastante. Portanto, desfrutar do processo significa aprender a aceitar e acolher as fases do processo, incluindo as menos boas, porque elas, como disseste, nem vai estar sempre motivada, há partes mais difíceis, fazem parte. Sim. Mas o que é facto é que todas as meninas que se sentam nesse cadeirão e que estão aqui no podcast Mais Espelho Menos Balança, todas elas têm em comum a resiliência, têm em comum o não terem desistido. Desistir nunca é opção. Sim, eu fico muito orgulhosa de vocês. Muito. E nós muito mesmo. gratas. Eu sei, eu sinto isso. Não precisam de me dizer, porque eu sinto que vocês serão sempre gratas, assim como eu sou, por vocês nos terem escolhido. Sempre. Ana, maior aprendizagem, já disseste. Dificuldade. Maior dificuldade que sentiste? A verdade é que eu não tive muitas. Depois tu foste dizendo que não sentiste. Mas foi uma adaptação. Parece. Não teve. Não, a verdade é que eu não tive muitas. Tive alguma dificuldade, se calhar ao início, se pudesse dizer uma, talvez ali a organização das refeições. Claro. Deixa-me só dizer uma coisa lá para casa, porque imagina, todas as meninas, houve uma outra que disseram que tiveram ali mais dificuldades, mas a maioria, elas dizem que não tiveram dificuldades. E pode parecer que eu lhes paguei para dizer isto, e não é verdade. Portanto, o que acontece é que a forma como a metodologia está construída, o Emagrece Sem Dietas foi construído, foi efetivamente para, de forma paulatinamente, tu teres resultados logo assim, muito rápidos, mas de aprenderes a desfrutar do processo e quais são as fases do processo que tu tens que aprender e como é que tu vais desfrutar. Então isso faz com que tu não sintas uma grande mudança, sentes sim depois nas calças, não é? E no impacto final de como é que eu fiz isto? Eu nem sei como é que eu fiz isto, mas é porque nós construímos desta forma, a que vocês façam este processo tranquilamente. Sim, e acho que também é por aí que o acompanhamento tem ali um tempo definido, não é meia dúzia de consultas e está tudo bem. Exatamente. E não tem damos ali consultas. aquele tempo definido porque está provado que, isto tem uma sequência lógica. Claro, não damos consultas a vulso. Os nossos specs são de 3 meses ou 6 meses fechados, porque nós queremos que tu tenhas resultado. Não é numa consulta. Há muitas meninas que pensam, mas eu queria ter só uma consulta consigo. Não vai acontecer. Nós não vamos dar só uma consulta. Porque numa consulta não se muda nada, não se cria nada, não se aprende nada. É o começo. Por isso é tão importante aqui o processo, não é? Sim. Tu estavas a dizer, para ti o mais difícil planeamento e organização. Sim, acho que o planeamento e organização, porque tive que perceber, lá está, nós temos a ideia do planeamento e organização, há muita gente que faz ali marmitas e tem tudo guardado, nem sempre funciona. Se fosse só para mim se calhar funcionava, mas com a vida de família nem sempre funciona. Claro. Ou seja, tive que chegar ali a um consenso de o que é que vou, e para mim cozinhar, por exemplo, num só dia ocupava-me demasiado tempo, ainda que depois me organizasse durante a semana. Tive ali umas semanas em que ia experimentando uma coisa e experimentando outra, até que cheguei a essa fase. Portanto, se realmente me lembro de alguma dificuldade ou algo que não correu, não correu bem, simplesmente não foi logo acertado para mim à primeira, foi isso. E tiveste muita sorte de ter sido só isso, porque há pessoas que é muitas outras coisas. Nós temos um lema que é testar até resultar. Testar até resultar. E foi isso que tu acabaste de descrever aqui na perfeição, que é, tiveste que testar diversas formas até percebes a forma que resulta contigo. A forma como resultou com a Ana pode não ser a forma como resulta comigo, com a Carolina, com o Ruben, portanto varia de pessoa para pessoa e nós temos que fazer o nosso trabalho de casa, como em quase todos os episódios do podcast eu digo, fazer trabalho de casa, eu sou aquela que manda trabalhos de casa, portanto não gostam de professoras que mandam trabalho de casa, então não venham para o Emagrece Sem Dietas, eu dou trabalhos de casa. Gostas de trabalhos de casa? Tens que fazer o teu trabalho de casa, tens que trabalhar em ti, perceber o que tu gostas, o que não gostas, como é que vais fazer. Não sou eu que vou descobrir, eu até gosto de cozinhar tudo no mesmo dia e a Ana não, portanto é isto, é fazer o teu trabalho, não é?
foi por aí. Tive que chegar a um Se consenso, tu mas tivesses. as tentativas, lá está, depois a parte da resiliência, porque se calhar numa outra altura não tão acompanhada, diria, isto Desistias. não dá para mim. Exatamente. Então a Nunca vou malta faz conseguir. marmitas e eu não consigo porquê? Então também não quero. Exatamente. E aí a resiliência. Daí E a aí a resiliência, porque tens que ir consistência. testando. A verdade é que, mas isto é Exatamente. como, acho eu, como tudo na vida. Depois levamos para a vida, Sim, exatamente. sim. Só que às vezes nós não aplicamos. Imagina, tu agora estás a dizer, é como em tudo na vida, mas tu antes não tinhas esse raciocínio contrário. Se eu Não faço tão isto na minha facilmente. vida profissional, se eu faço isto na minha vida profissional, por exemplo, porquê é que eu não adapto à minha vida pessoal e sou também resiliente? E às vezes precisamos de incentivos e de ensinamentos que como resultar connosco, né? Olha, uma mensagem para as meninas que estão lá em casa, que querem emagrecer, já tentaram N coisas, nunca resulta nada, uma mensagem que tu lhes queres deixar. Ora, o primeiro é acreditarem. Acho que o acreditar para mim é o mais importante. Porque nós temos Aí muita. Para mim acho que é a base. resume tudo. É o acreditar. E não baixar os braços logo à primeira falha, à primeira dificuldade. Porque é como em tudo na vida, a verdade é mesmo essa. Nós vamos ter sempre dias bons e dias maus. E depois é acreditarem muito nas pessoas, ou confiarem nas pessoas que as estão a Oh, acompanhar. Tem que haver uma totalmente. relação de confiança super importante e de transparência. Não se enganem a vocês próprias. Não vão para a consulta dizer que fizeram tudo certinho e depois não resulta porque só se estão a enganar. Claro. Portanto, eu acho que é isso: é transparência, é acreditar, e é confiar. Na Confiar nas equipa. pessoas que está. Acho, e identificarem-se, Sim, acrescentaria. identificar, sim, mas o confiar para mim já acho que te Certo, mas às identificas, vezes, depois mas também repare, tens de certo, confiar. mas imagina, às vezes, e pode acontecer, ela conseguiu, então eu também vou para aquela equipa porque aquela equipa é que é, estás a Sim. ver? E a pessoa nem se identifica connosco. Se nós não trabalhamos da forma que a pessoa quer e se identifica, então não vai acontecer, porque a pessoa Sim, não sim. acredita, é cíclico, não é? Exato. Olha, tenho agora aqui uma coisa que te quero mostrar, não sei se conheces. Uma palavra que identifica a Ana, alegria, não tem como. Ela é amiga dos seus amigos, é companheira, é boa ouvinte, ela é super tagarela e isso dá alegria na vida dos outros. Eu conhecia por mero acaso, porque os nossos filhos jogam juntos e é das melhores pessoas que eu tenho na minha vida, de certeza absoluta. Sei que se eu precisar do que for, eu posso contar com ela. É a minha companheira do ginásio. Ela é que me obriga a acordar cedo, não sei como, mas consegue. E dou graças a esta pessoa que faz isso por mim. Sei que ela lutou muito para este projeto, sei que ela teve os seus dias bons, teve os seus dias ótimos, claro, teve uns dias menos bons, mas isso também faz parte do processo, mas ela acreditou em si e eu também acreditei nela e sei que ela conseguiu o objetivo que queria e sei que ela vai continuar para estar na melhor forma. E um beijinho, Ana. Estou muito orgulhosa de ti. Tão bom, não é, Aninha? É bom, não é? Quem é? É a mãe de um menino que joga futebol com o meu pequenino Sua também. amiguinha, não Sim, é? sim. Tão bom. Tem Eles pessoas é que vibram com as nossas conquistas. Sim, Que são... eles é que jogam futebol e nós criamos amizades por mero acaso. Mas sim, ela diz aí uma coisa muito importante que eu nunca pensei ser: influência de alguém que acorda às 6 e tal da manhã para levar os outros ao ginásio. Nunca pensei que isso fosse possível, que eu fosse influência Claro. para outras pessoas também. Mas sim, ela acompanhou muitas vezes em treinos Todos nós matinais. somos influência, todos nós somos influenciados, todos nós nos deixamos influenciar e todos nós influenciamos. Portanto, é normal que quem está à nossa volta que, olha, ela está a conseguir e ela está a fazer, porque é que eu também não vou tentar? Todos nós. Portanto, aqui é ver por quem nos deixamos influenciar, não é? Daí o grupo, o ambiente onde estamos inseridos, quer a nível profissional, quer a nível pessoal, ser tão importante, o nosso grupo de influência, quem nos deixamos afetar ou não. Foi para ti uma dificuldade, o teu grupo de influência? Sim, dificuldade, mais ou menos, sim. Acho que nós não tenho propriamente uma família com hábitos alimentares super saudáveis, em que qualquer pessoa que tenha um hábito diferente está de dieta.
Ainda tem um bocadinho essas crenças. Mentalidade, claro. Temos aquela mentalidade de uma família que fica uma tarde inteira à mesa A e comer. sempre a comer e a petiscar. E se não comes, és mal Pode- vista. E se Que não é que ela não está a comes, comer? não me digas que estás a fazer dieta. Exato. Não me digas, pronto. Portanto, temos aqui algumas crenças, mas que nós depois acabamos por perceber que há uma parte cultural e há pessoas a quem nós conseguimos fazer mudar um bocadinho essa E mentalidade. impor os nossos E limites. há outras que não, e eu decidi que não gasto a minha energia com os Claro. que não consigo. Mas também não te deixas também não afetar. deixo impactar Exatamente. nas minhas escolhas, pronto. Tão Ou bom. seja, consegui chegar a esse consenso que é... E sentiste que na tua família mais próxima, filhos, marido, que conseguiste ter uma influência positiva na mudança, na criação de novos hábitos deles? A minha filha, claramente. Ok. A minha filha acompanha muito aqui nas tuas coisas, É uma como bossy, ela diz. é uma Sim, a minha filha acompanha muito nestas coisas. O meu marido tem alguma dificuldade ainda, mas vou lá chegar, Ok. eu tenho a certeza. E o meu pequenino não gosta de muita variedade, espero que com a idade vá começar. Mas a minha filha, claramente, sim. A Tão minha bom. filha acompanha muito nas minhas misturas, vá, como ela diz, os meus salteados, as minhas coisas, ela gosta. O teu mais pequenino, mesmo que ele não ainda mostre, ele está a ter o exemplo. E pode não agora não exercer, mas aquilo vai ficar lá na cabeça. É diferente do que batatas fritas e fritos e os chocolates e os doces constantemente a toda a hora, todos os dias. A verdade, agora que falas nisso, a verdade é que nós já falamos sobre isso nos lanches que eu mando para a escola. Porque as escolas agora também têm alguma sensibilidade, Graças a Deus. já falam um bocadinho mais nisso. E agora ele, por exemplo, de vez em quando já me pergunta: isto não é tão saudável? Pois não. Portanto, ele já tem Alguma sementinha ali está alguma lá. coisa. Ele não é muito aberto a grandes produtos diferentes e grandes escolhas diferentes, porque ele é um bocadinho esquisito com a comida, então tem alguma dificuldade. Mas é verdade que ele já pergunta isso. Portanto, sim, isso posso dizer que já é alguma influência. Estás a ver? A verdade é essa. Mas isso é aí que se faz a diferença. É mostrar que há outros caminhos e que a escolha será sempre deles e nossa, Sim, neste exato. caso. Olha, Ana, estás a ver aí um espelho, não é? Como é óbvio, tínhamos de Sim, ter aqui um tínhamos de ter um espelho. espelho. Ter um podcast chamado Mais Espelho, Menos Balança e não ter um espelho não dava. E ter um podcast meu sem espelho também não iria dar. Então, temos aí o espelho. Quero muito que olhes ao espelho. Podes só ver se consegues ver-te. Consigo. Sim. E que ao olhares-te ao espelho, nos digas o que é que a Ana que se está a ver ali ao espelho, o que é que ela acha dela própria e o que é que ela se quer dizer a ela própria. Estás-me a querer enganar, que isto não é fácil falar de mim. Mas orgulho, tenho muito orgulho. Tenho muito orgulho daquilo que vejo. Tenho orgulho de uma pessoa que realmente está a conseguir que o tal corpo agora mostre a energia que tem. E tenho orgulho de nunca ter desistido. Acho que é por aí. Parabéns, Ana, pela tua mudança. Estás incrível. Obrigada. Obrigada por teres confiado em nós e obrigada também por teres aceito aqui o convite de vir partilhar o teu testemunho com muitas mulheres que tenho a certeza que lá em casa se identificaram com alguma parte da tua história e espero genuinamente que tu, se estás desse lado a achar que nunca vais conseguir mudar, que comeces a fazer o teu caminho porque tu consegues tudo aquilo que tu realmente quiseres. Bossy, tu que estás desse lado, espero que a história da nossa Ana te tenha inspirado a quereres cuidar mais de ti, a criares novos hábitos e a mudares aquilo que vês ao espelho para que seja uma sensação mais feliz. Não te esqueças nunca que para teres resultados diferentes, tu tens que fazer diferente, sem pressões, sem comparações e por ti e para ti. Até para a semana. Um beijinho!